Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só organizar minha tela aqui. Espero que esteja todo mundo conseguindo me enxergar certinho aí. Hoje, pessoal, nós vamos começar com um pouquinho de programação, tá? Eu vou ensinar vocês aí a baixarem o Pascal, o Pzinho, né? O Pascalzinho, que é o emulador do Pascal, e terem uma ideia de algumas coisas, tá? Da programação. Só lembrando, vamos aqui para parte teórica primeiro, para vocês entenderem. Deixa eu diminuir aqui. Tá bom aqui. Então tá, primeira coisa, a gente falou sobre algoritmos, falou sobre pseudocódigo, fluxograma, o que é uma linguagem de programação, o que é uma lógica de programação, que é o que nós vamos entender agora. E nós temos que entender algumas coisas que tem na programação, tá? Vamos começar aqui. Eu vou estar falando junto de pseudocódigo já com o código da programação, que talvez fique mais fácil para vocês entenderem, tá ok? Quando eu estou falando de programação, eu falei para vocês que nós temos constantes e variáveis, né? Constantes como se fosse uma variável, só que o valor nunca muda. E a variável, eu dei o exemplo do copo, lembram? É como que se este copo fosse uma variável, o nome dessa variável é copo roxo e o conteúdo é o que muda. E nós temos os tipos desse conteúdo, tá? Na variável é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui os tipos de dados. Quando eu estou trabalhando com dados no computador, ele pode ser um número inteiro, um número flutuante ou um caractere, tá? Ou algo literal. O que é um número inteiro? Como a gente aprende lá na escola, é um número que ele pode ser 0, 1, 2, 3, menos 10, menos 20, 20, 50. Pode ser qualquer número que não tenha nenhuma fração, que não seja quebrado, que não tenha vírgula, tá? O exemplo aqui que a apostila dá: 10, 50, menos 56, menos 1000, 1000, 1 milhão, seja qual número for, desde que não tenha fração, ele é um número inteiro. Só um pouquinho aqui. Tá. E agora nós temos os números flutuantes. Tá. Nos números flutuantes, nós temos números que eles podem ter fração, pode ter número quebrado, tá ok? Então, um número flutuante, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 50, 10, assim como os números inteiros, só que ele também pode ser menos 45,78, 10,6, 4,2, ou seja, números quebrados, que tem fração, tá ok? Esses são os números flutuantes. E também nós podemos ter caracteres ou literais. Os caracteres pode ser uma letra A, B, C, pode ser um caractere especial, uma arroba, um tracinho. E o literal que nós chamamos é o conjunto de caracteres. Ou seja, um caractere seria uma palavra, J. O literal seria um conjunto de caracteres. Por exemplo, Jesus. Eu pego essa palavra inteira, é um conjunto de caracteres. Caractere J, E, S, U e S, tá? Então, só uma letra ou um caractere qualquer seria o caractere, e o conjunto de caracteres que forma palavras, frases, seria o literal. Então, quando eu estou trabalhando com os tipos das variáveis, é inteiro, flutuante, caractere ou literal, tá?
Quando nós estamos na programação, agora como nós estamos vendo o Pascal, o inteiro seria o integer, tá? No C seria só int, tá? INT. No Java também, só int. Não, no Java na verdade você nem precisa declarar, né? No PHP também você não precisa fazer a declaração. Tem algumas linguagens que não é necessário fazer a declaração, que ele já reconhece automaticamente. Mas no C é int e no Pascal é integer. Sobre essas linguagens a gente vai ver mais para frente. O flutuante no Pascal nós podemos declarar como real, tá? Caractere nós podemos declarar como char, tá? Char, não é share de cadeira, é char, tá? Como char. E literal nós declaramos como string. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá ok? Então vamos ver como que essas variáveis funcionam ou como elas são na programação. Primeiro, vamos aprender a baixar o Pascalzinho, tá? Eu vou entrar aqui no Google mesmo. Deixa eu só ver se eu estou gravando o meu áudio. Porque da outra vez que eu estava gravando a aula, eu esqueci de gravar o áudio. Bem, acho que sim. Deu tudo certo. Então, nós vamos lá no Google e vou digitar Pzin. Ou melhor, download Pzin. Quando eu digitar download Pzin aqui no Google, ele já vai abrir esse primeiro site aqui, ó, pascalzinho.blogspot.com. Só clicar nele, vai ter uma lista das versões do Pascalzinho, tá? Ó, versão atual é o 6.03, sistema operacional Windows, e aqui tem uma lista de várias versões. A gente pode pegar a última aqui, não pega o vírgula 1 não, pega o 6.03, que não é versão beta, quando é 0,1 é versão beta, tá? Então vamos pegar aqui, ó, 6.03. Cliquei, vai começar a fazer o download. Tá vendo? É um arquivo .zip. Aqui tá o conteúdo do arquivo .zip, tá? E é só baixar aí. É só clicar aqui, ó, tá? Ó, fazer o download. Aqui é só para ver o que tem dentro de cada pasta. Então, pessoal, é só clicar aqui, no botão de download. Ele vai começar a fazer o download e baixar o arquivo, tá? O arquivo baixado, deixa eu ir lá em downloads, tá? Tá aqui o arquivo baixado, tá? Baixei até 2 vezes aqui. É só descompactar o arquivo. Eu não vou descompactar de novo porque eu já tenho o Pascalzinho instalado aqui no meu computador. Ele, na verdade, ele nem instala, tá? Ele é executável. Mas eu já tenho ele aqui. Então, só clicar 2 vezes. E aí vai abrir o Pascalzinho. Beleza, vai abrir esta telinha. Esta telinha que nós vamos fazer aí o nosso primeiro programinha, tá ok? Essa tela preta no fundo, não fechem ela, tá? Quando você rodar o programa, a hora que eu clico aqui, ó, sem fazer nada, dei um play, ele vai para essa tela preta que é o programa sendo executado. Então na tela preta é o programa sendo executado e nessa outra tela é o programa em si. Se parecer que ele travou assim, ó, o que você faz? Vai na tela preta e dá um Enter. Pronto, ele vai voltar para a tela do programa. Porque o que acontece? Quando eu dou play, ó, ele vem para cá e o programa está sendo executado. Só que como não tem programa nenhum, ele só vai piscar o cursor aqui, ó. Eu dou um Enter, pronto, eu posso voltar para outra parte. Tá ok? Então aqui é o seguinte, todo o programa
aqui no Pascal, no caso, né? Eu tenho que começar com a palavra program e o nome do meu programa. Este nome pode ser qualquer nome que eu quiser, tá? Desde que não comece com número e não tenha espaço em branco e não tenha caractere especial, tá ok? Então aqui eu vou colocar o nome do meu programa de teste, tá ok? Depois de programa, já tem aqui, ó, início e fim, begin e end. Porém, antes dele, eu preciso declarar as variáveis, tá? Então eu dou um enter aqui na frente do program e vou colocar var. Var tá indicando para o programa que eu vou ter variáveis a declarar. Vamos começar com apenas uma variável. Lembrem-se que aqui na apostila, deixa eu fechar essa parte, temos inteiros, flutuantes, caracteres e literais, tá? Aqui nós vamos usar, por enquanto, só número inteiro, tá? Antes de começar o var, deixa eu mostrar uma coisa para vocês já executarem aí, sem variável nenhuma, tá? Nós temos o comando escreva quando eu estou trabalhando com pseudocódigo. O escreva, ele vai escrever algo na tela. Como eu estou trabalhando com a linguagem Pascal, é em inglês, que é write, tá? Se eu colocar só write, ele já vai escrever algo na tela. Se eu colocar ln, ele escreve tudo em uma linha só, tá? Então tanto faz você usar agora write ou writeline, tá? Eu vou mostrar na prática aqui a diferença do write do writeline. Eu só dei uma pausa ali antes de falar de variável para falar disso que eu tinha esquecido. Então tá, write. Eu abro parênteses, abro aspas simples e digito aqui, olá, mundo. Fecho aspas simples, fecho parênteses e ponto e vírgula. Normalmente os programadores fazem sempre esse primeiro programa, né? O Olá Mundo. Tinha esquecido disso. Então vamos fazer. Então, ó, programa, o nome é teste. Dentro do begin e end eu dei um write, Olá Mundo. Vou rodar e apareceu escrito Olá Mundo na tela aí de execução, tá ok? Vou dar um enter, pronto, sumiu. Eu posso voltar aqui para o meu programa. Agora eu vou digitar outra palavra. Write. Vou colocar a Terra é redonda. Fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula. Notem que write, olá mundo, write, a Terra é redonda. Eu estou falando, escreva, olá mundo, escreva, a Terra é redonda. E vou dar um play. Olha o que vai acontecer. Olá mundo, a Terra é redonda. Tudo em uma linha só. Notaram? Então, para isso não acontecer, ficar tudo na mesma linha, o que eu vou fazer? Em vez de usar write, eu vou usar o writeline, tá? Que é o LN. Única mudança que eu fiz, em vez de ser só write, eu coloquei writeline, escreva na linha. E eu vou dar o play. Olha como mudou. O Olá Mundo ficou em uma linha e a Terra é redonda em outra linha. Então a diferença do write, ele escreve e mantém na mesma linha. Então, como eu tinha outro write, ele digitou tudo na mesma linha. Quando eu uso writeline, eu estou escrevendo cada comando em uma linha. Beleza?
Se tiver dúvidas, pessoal, me chame lá no Teams, manda mensagem lá, que durante o horário da aula eu vou estar respondendo em tempo real. Fora do horário de aula, vocês podem mandar. Se eu não responder na hora, assim que eu ver a mensagem, eu respondo para vocês, não tem problema nenhum, tá ok? Vamos lá de novo. Agora, vou voltar para as variáveis que a gente estava falando, tá? Então, quando eu dou write, eu vou exibir algo na tela. Sempre que eu coloco o aspas simples, eu vou exibir literalmente o que está dentro da aspas simples. Só que agora eu vou usar a variável. Então, antes do begin e depois do program, eu vou colocar aqui var e eu vou colocar aqui a variável num. Ela é do tipo integer. Prestem atenção, ó. Program e aqui o nome do programa. Tem um espaço e o nome do programa, ponto e vírgula. Não esqueçam de colocar ponto e vírgula no final das linhas. Praticamente todas as linhas precisam ter ponto e vírgula no final. Tem algumas exceções que mais para frente eu vou explicar para vocês. Mas nunca esqueça do ponto e vírgula. E aí depois eu coloquei var, ou seja, para o programa entender que eu vou fazer declaração de variáveis. Coloquei o nome da variável de num, dois pontos, integer. Ou seja, ó programa, eu vou declarar a variável, a minha primeira variável vai se chamar num e ela vai ser do tipo integer, ou seja, número inteiro. Eu só vou poder guardar números inteiros, tá ok? E aí, quando eu tenho esse número, eu posso atribuir um valor a ele. Então, ó, num recebe, o recebe ele é representado por 2 ponto igual no Pascal, tá ok? Se fosse em PHP ou C, seria só um igual, mas no Pascal é 2 ponto igual, tá? Quando eu estou trabalhando só com pseudocódigo, ele é menor tracinho. Essa é a representação da atribuição, tá? Mas no Pascal é 2 ponto igual. Então, num é atribuído a num 5, o valor 5. Ou melhor dizendo aqui, para ficar mais fácil de entender, num recebe 5, ponto e vírgula. Agora, deixa eu apagar um desses write aqui, eu vou usar o outro write. Ao invés de eu usar aspas, eu vou simplesmente digitar num. Tá vendo que agora não tem aspas aqui em write? Eu simplesmente estou colocando writeLine num, ou seja, exiba a variável num. Quando eu dou um play, olha o que acontece? Aparece o número 5. Se eu colocasse o aspas simples aqui, ó, no lugar de num e desse um play, olha o que acontece? Vai aparecer o literal que está entre o aspas, que é a palavra num. Só que como eu quero exibir o conteúdo da variável, eu não coloco as aspas, tá? Ó. Então, num recebe 5. Exiba a variável num. E agora exibiu 5. Se eu voltar aqui no meu programa e digitar 200, tá? Ó, num recebe 200. Exiba num e vou dar um play, vai aparecer o 200, tá ok? E agora, utilizando operadores aritméticos, que é o mais, o menos, o vezes e o dividir, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí aqui, ó, num recebe 200 mais 50. E depois eu vou fazer exiba num, tá? Ó, voltando.
A variável num vai receber 200 mais 50. 200 mais 50 nós sabemos que é 250. Então, exiba o valor da variável num. Vamos ver se deu certo. Olha lá, ó, 250. Tá vendo aqui em cima? 250. Vou dar um Enter. Dei 2 Enters, tá? E voltei para cá. Então, ó, eu fiz uma expressão, um cálculo aqui, ó, de números para atribuir a variável num. Só que percebam que num é do tipo integer, tá? É do tipo inteiro. Então, se eu vim aqui colocar abacate, ó o erro que vai dar. Erro, tá vendo, ó? O identificador abacate não foi declarado. Ah, então, mas eu quero declarar, atribuir texto. Vou dar um play de novo, vai dar erro de novo. A atribuição com tipos de dados incompatíveis para a variável num. Por quê? Inteiro é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, não é abacate. Então eu não posso atribuir texto a uma variável que seja do tipo inteiro, tá? Que no caso aqui é integer. Então eu vou colocar aqui 20. Eu posso fazer uma expressão maior. Por exemplo, 20 vezes 20 mais 5 menos 30. Posso fazer isso também, ó. Vou dar um play, dá 375 resultado, porque ele vai fazer primeiro 20 vezes 20, né? Multiplicação primeiro, depois tem a subtração e depois tem a adição. Então, ele deu aí o 375. Então, eu posso fazer uma expressão aqui para atribuir o número, desde que o resultado seja inteiro. E agora, falando sobre números flutuantes, que é real. Se eu declarei como inteiro e colocar 10.5, aqui a gente não vai usar o vírgula, tá? Ainda é 10.5. Ele vai dar um erro, ó. Erro na atribuição do tipo de dados. Por quê? 10.5 não é um número inteiro, é um número real. Ou seja, se eu quiser exibir um número real, ou um número flutuante, né? Eu vou colocar aqui num 2, que vai ser do tipo real, tá? O real aqui é o flutuante que nós lemos lá na apostila. E aqui o num 2 pode receber 10.5. E aí ele não vai dar erro, tá vendo? Rodou o meu programa e não deu erro. Ele não apareceu aqui, o 10.5, porque eu não exibi. Então, se eu viesse aqui, ó, write line num 2, agora sim, vai exibir num e vai exibir num 2. Olha lá, num e num 2. 10 e 10,5. Tá vendo que apareceu esse monte de zero? É por causa que, como é um número real, a gente sabe que tem casas depois da vírgula. Só que eu não estipulei quantas casas eu quero depois da vírgula. Então eu sempre tenho que colocar 2.2, 2.2 para exibir apenas 2 casas depois da vírgula. E se eu quiser 3 casas depois da vírgula, é 2.2, 2.3. Vai exibir 3 casas depois da vírgula. Se eu quero 4, eu coloco 4 no final. Mas o primeiro sempre vai ser 2.2, tá? Olha lá, ó, 4 casas decimais. Então esse 2.2, 2.2 é só para aparecer a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Se eu quiser, então, trabalhar com caractere ou uma frase, uma palavra, aqui no Pascal nós vamos usar o string, que eu vou usar a variável texto do tipo string, tá? Agora sim,
deixa eu pular isso daqui. Aqui, ó, texto, que é o mesmo nome da variável aqui de cima, que é do tipo string, recebe, entre aspas simples, abacate. Fecha aspas simples, ponto e vírgula. Se eu der um play, vai funcionar, só que não vai mudar nada no meu programa aqui. Por quê? Porque eu não exibi a variável texto. Então agora eu vou dar um write line, texto. Tá? Então o que eu fiz? Ó, texto recebe, entre aspas simples, o que eu quero que ele atribui, que é abacate. E ele vai exibir, então, abacate. Olha lá, 10, 10,5 e abacate. Aqui nesta linha ele está exibindo 10, aqui nesta linha está exibindo 10,5 e aqui nesta linha está exibindo abacate. Tá ok? Então, assim que eu trabalho com variáveis, atribuindo número a essas variáveis e exibindo essas variáveis. Tá ok? Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Façam testes, brinquem com o Pascalzinho. Ele é bem leve, não sobrecarrega o seu computador e aí você consegue aí fazer algumas coisinhas com ele. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam, isso que eu fiz, e tentem entender isso, tá? Voltem o vídeo, assiste de novo se não entendeu, mudem os números. Aqui, ó, primeiro começa trabalhando só com uma variável, tá? Opa, apaguei aqui. Comecem trabalhando só com uma variável, tá? Ó, só com um num. Coloca algum número nessa variável, vê se aparece o número, faz um cálculo matemático, tá? Vê se aparece o número que deveria ser o resultado, e aí você vê se exibe, tá ok? Então essa é a primeira... É uma tarefa que eu quero que vocês façam. Não é uma tarefa valendo nota, tá? As tarefas valendo notas, outras notas, né? Além dessa do Lightbuddy que eu pedi para vocês fazerem, que vai ser a nota desse mês. Mas as tarefas valendo mais notas vai ser a partir do mês que vem. Que aí eu vou passar uma lista de exercícios para vocês desenvolverem no mês que vem. E aí, durante as aulas, eu vou explicando como é que se faz esses exercícios. Esta aula já é a explicação de um dos exercícios que vai ter na lista de exercícios, tá? Então, brinquem aí com o Pascalzinho, entendam como é que funciona a variável. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá ok? Manda uma mensagem e aí a gente vai conversar. Abraço para vocês. Tchau, tchau.